Alô você, meu aluno de todo o Brasil, vamos aí para mais uma aula. Agora a gente vai trabalhar com você a Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo federal. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo federal, ela é uma lei federal. Ela não é uma lei nacional. Evandro, qual é a diferença de uma lei federal com a lei nacional? A lei federal, ela só vale para a União e a administração indireta da União, que a gente vai ver a abrangência da lei daqui a pouco. Uma lei nacional, ela vale para todo mundo. Ela vale para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, ela vale para toda a administração pública direta e indireta. Dá um exemplo de lei nacional. Lei 8.666 de 93, ou seja, lei de licitações. Então, o primeiro ponto que você tem que se ligar em questões de concurso é que o processo administrativo federal que eu vou trabalhar, ele é uma lei federal, não é nacional não. Ou seja, só vale no âmbito federal, no âmbito da União. Olha, muitas coisas que está no texto da lei, a gente não vai tocar no assunto nessa aula. Por quê? Porque essa lei não é uma lei que você trabalha em separado, não. Não dá nem entendimento você trabalhando ela em separado. E quando eles cobram a lei 9.784 de 99 espaço, eles também não cobram todos os tópicos. Por quê? Grande parte dos tópicos são tratados no tópico ato administrativo. Competência, quando você trabalha a motivação, teoria dos motivos determinantes. Quando você está trabalhando a anulação e a revogação, que é a súmula 473 do STF, você trabalha dentro da 9.784 de 99. A convalidação também dentro do ato administrativo, quando a gente trabalhou lá, que é a teoria dualista do ato administrativo, ou seja, atos anuláveis e atos nulos, atos de vício insanável, de vício sanável. Tudo isso a gente tratou no ato que é tópico administrativo. Para que não fique prolixo demais a aula, porque se a gente trabalhar essa lei artigo por artigo, a gente vai ficar aqui até amanhã e vai chegar no final da aula, você não vai entender o começo. Não é isso que eu quero. O que eu quero é ser objetivo, curto e grosso. Você tem que acertar as questões de concurso. Então já saiba, grande parte dessa lei foi tratada onde? Nos atos administrativos. Ô Evandro, se o tópico da banca examinadora não trouxer o ato administrativo, mas só trouxer a 9.784 de 99, o que eu faço? Filho, você também não vai trabalhar a lei inteira. Você vai trabalhar só o que eu vou dar nesse tópico aqui. Se você estudou comigo o ato administrativo, então você está toda a lei, porque parte da 9.784 está onde? Está aqui dentro. Então fica tranquilo que o que vai ser trabalhado no curso agora vai suprir todas as suas expectativas. O primeiro tópico que a gente vai bater agora é a abrangência da lei, ou seja, se a lei 9.784 de 99, que trabalha o processo administrativo federal, ela é uma lei federal. Então, onde ela vai trabalhar? Onde ela vai pegar? A gente vai ver agora. Nós vamos ver aqui no tópico abrangência da lei. Pessoal, essa lei vai pegar administração direta e toda administração indireta. Só que tem que tomar cuidado. Quem é administração direta no Brasil e quem é administração indireta? Nós temos administração direta, União, Estado, DF, município. Só que como a lei tem cunho federal, a gente vai pegar somente a União, pegaremos as autarquias federais, as fundações públicas federais, Sociedade de Economia Mista Federal, Empresa Pública Federal, suas subsidiárias e todas as empresas controladas direta ou indiretamente através do Poder Público Federal. Todas elas entrarão aonde? No que a gente tem a abrangência de lei. Para a gente continuar toda essa expectativa aqui, eu vou jogar na tela para vocês o texto do artigo 1º, que o que a gente está trabalhando aqui é o texto do artigo 1º. E a gente volta na explicação, correto? Então, acompanha comigo aí na tela o texto do artigo 1º da lei. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta ou indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de suas funções administrativas. Olha só, o que a lei diz? A lei também trabalha, ela trabalha toda a administração direta da União e indireta, e também os poderes legislativo e judiciário nas suas funções típicas. Evandro, o que é a função típica de cada poder?
Pessoal, nós temos as funções típicas e temos as funções atípicas de cada poder. Nós temos os poderes executivo, poderes legislativo e o poder judiciário. Qual que é a função típica de cada poder? Do poder executivo é administrar, do poder legislativo é legislar e do poder judiciário é julgar. Lembrando que o poder legislativo federal tem outra finalidade, tem outra função típica, que é também fiscalizar, através do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Então, é o único poder que tem duas funções típicas, é o poder legislativo, legislar e fiscalizar. Contudo, os poderes às vezes podem desenvolver funções o quê? Funções atípicas. Exemplo, o poder executivo às vezes ele edita medida provisória com força de lei, ou seja, está legislando. O poder legislativo, às vezes, internamente na Câmara, eles abrem aqueles processos administrativos disciplinares lá, está na função atípica, está o quê? Administrando. Mesma coisa é o poder judiciário. Então, pessoal, por exemplo, a Câmara Federal e o Senado Federal, o STF e o STJ, que são órgãos da administração direta federal, ligados tanto ao poder legislativo, no caso da Câmara e do Senado, ou ao poder judiciário, no caso do STF e STJ, podem também eles serem regidos pela Lei 9.784 de 99. Então, quem que a gente está regendo aqui nessa lei? A gente está regendo a União, a administração indireta, poder legislativo e judiciário, quando estiverem desempenhando a função administrativa, nada mais do que a função atípica, ou seja, aquelas funções para que eles não foram criados principalmente pela Constituição. Tranquilo? Agora, vimos a abrangência. Todas essas pessoas são cuidadas pela Lei 9.784 de 99. Agora, tem mais um dado. As pessoas vêm para mim e perguntam assim, o Evandro, o que eu faço? Me acompanha aqui nesse outro quadro aqui. O que eu faço quando eu, por exemplo, passo num concurso, acabo de passar num concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, ou então eu passo por um concurso para a Polícia Federal, ou então eu passo por um concurso para o INSS. Eu vou estar regido, principalmente, de início, pela Lei 8.112 de 90, ou seja, Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. E lá dentro tem o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. As regras da 8.112 estão também na 9.784 de 99. E o que eu faço? Tem duas leis que regulamentam. Calma. Essa lei aqui é chamada lei supletiva. O que é uma lei supletiva? Supletiva é o seguinte, se você está regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais e lá tem o PAD, a regra que vai te orientar é por ela, pelo PAD. Evandro, e aí o que eu faço com essa lei? Essa lei sempre vai funcionar para suplementar o que está faltando na lei principal. Ah, Evandro, abriu um processo administrativo disciplinar contra mim. Eu trabalho no INSS, sou servidor público de uma autarquia federal da administração indireta. E aí? Aí você vai ser regido pelo processo administrativo disciplinar da 8.112 de 90. Mas não conseguiu, tem um dado lá, alguma coisa, algum prazo do processo que não está previsto, alguma coisa que não está prevista. Eles vão se suplementar, se socorrer aonde? Numa outra lei, ou seja, na lei 9.784 de 99. Para isso, lá vai a questão de concurso. A lei 9.784 de 99 não revogou e não anulou nenhum tipo de lei anterior. O que ela fez foi simplesmente suplementar. Então, na prática, se você estiver respondendo um PAD, Evandro, eu estou respondendo um PAD. Amigo, vai ser a 8.112 de 90, mais sendo completada pela lei 9.784 de 99. Ela é uma lei supletiva. Acho que ninguém vai ter problema com esse tipo de lei. Tranquilo? Então, o que nós matamos agora? Nós matamos a finalidade da 9.784 de 99, que é o processo administrativo. Falei que ela era uma lei federal, ela não é lei nacional. Falamos a abrangência dela. Ela vale para União, que é a administração direta federal, a administração indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, e ela vale também para o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário quando estiverem desempenhando atividade administrativa, ou seja, estiverem nas funções atípicas. Evandro, eu não entendi isso da função atípica. Meu filho, o deputado e o senador, quando ele ganha a eleição, ele ganha para fazer o quê? Ele ganha para votar e para criar lei, não é? É, mas às vezes ele não pode ir para a mesa da Câmara e para a mesa do Senado, trabalhar lá administrando a casa?
Pode. E se um cara que fez concurso para trabalhar na Câmara ou no Senado, por exemplo, aqueles policiais da Câmara ou do Senado, ou então analista da Câmara ou do Senado, tiver respondendo um processo administrativo disciplinar, o que que faz? Usa 8.112 de 90, que é o que regulamenta ele. Mas não tem um dado lá, precisa suplementar. Suplementa com quem? 9.784 de 99. Vale para os estados, para a União? Não. Revogou alguma lei? Não. Beleza? Matamos aí o primeiro tópico. O que que a gente vai vir agora? Vamos vir nos princípios. Esse princípio aqui é muito legal, essa matéria. Por quê? Porque ele é fácil de acertar. Se você perder uma questão dessa, fatalmente você vai perder essa questão para um cara mais atento ou que está estudando mais do que você. Olha só, o que dá o problema nessas questões? Essas questões você vai ter que diferenciar ela dos princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal. Ou seja, os princípios constitucionais expressos da Constituição. Porque muitos dos princípios que regem a 9.784 de 99 são princípios também do artigo 37 da Constituição. Outros são criados pela doutrina e muitos deles se confrontam com os princípios implícitos. Eu vou dizer como é que você vai acertar a questão na prova. Melhor, eu vou dizer a questão da prova, ainda mais se for FCC e ESAF. Eu te dou a questão agora. Presta atenção. Em azul, eu vou circular tudo que também for princípio da Constituição. E você vai fazer o mesmo em casa. Tranquilo? Legalidade está previsto no caput da Constituição. O da finalidade também está previsto. Ele não está escrito finalidade, mas a doutrina já disse que a finalidade é o mesmo princípio da impessoalidade. Motivação não está previsto. Razoabilidade também não, proporcionalidade também não, moralidade está previsto no 37. Ampla defesa não, contraditório não, segurança jurídica não, interesse público não e eficiência está previsto. O que as bancas costumam trazer? É correto afirmar que o princípio tal não está expressamente previsto na 9.784 de 99, ou que está previsto. E aí você vai ter que ter a malandragem para acertar. Vamos lá. Pessoal, razoabilidade e proporcionalidade, mais ampla defesa contraditória e segurança jurídica, mais interesse público, são princípios implícitos da administração. Ou seja, olha só, eu marquei algumas coisas em azuis e marquei outras coisas em vermelho. O que eu marquei de azul, você vai dizer que é princípio expresso também do artigo 37 da Constituição Federal. E o que está marcado de vermelho é princípio implícito da Constituição Federal de 88. Ambos do artigo 37, que trata da administração pública. Aí vem aquele tipo de questão assim: podemos afirmar que a razoabilidade está previsto tanto no texto constitucional quanto na 9.784 de forma expressa. Você sabe que está errado, porque a razoabilidade é princípio o quê? Implícito na Constituição. Podemos afirmar que a razoabilidade não está expressamente previsto no bojo da 9.784 de 99. Você vai dizer que está o quê? Que está errado, porque está previsto. E vem aqui o princípio da motivação, que não está nem no expresso, nem no implícito do 37. Então é um princípio, esse aqui, o único princípio que é totalmente próprio da 9.784 de 99. Por quê? Porque ele trata especificamente do ato administrativo. Então eu dei um macete para você acertar. Disse o que está expresso, o que está implícito e diz o que confronta com a Constituição. Tem que tomar cuidado, porque é isso exatamente que eles cobram. O que eu vou fazer agora é jogar o texto do artigo 2º para você e já vou explicar antes de ler aí no quadro. Ah, Evandro, eu não gosto desses data shows que você joga aí para acompanhar. Meu filho, tem lei que eu tenho que te dar a fórmula de você acertar. Por exemplo, tem um rol taxativo debaixo dos princípios. Vem escrito assim: essa coisa representa qual princípio? O que acontece? São vários incisos. Eu vou ler o inciso e eu já coloquei para você do lado em qual princípio ele representa. Por exemplo, são incisos expressos na lei que eles colocam e confrontam. Tem alguns incisos que diz respeito ao princípio da legalidade, outros da finalidade, outros da motivação. Eu vou ler para você no quadro, vou mostrar para você o esquema que eu fiz e depois eu volto para cá para que a gente tire as dúvidas, tranquilo? Então acompanha comigo aí na sua tela o esqueminha que eu fiz para você.
Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros princípios, da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios. O que acontece com esse critério que você está vendo aí na tela? Eles dão o texto de lei e pergunta e confronta para você qual o princípio que está ligado a ele. Por exemplo, olha o primeiro aí, atuação conforme a lei e o direito. Então eles trazem na questão, atuação entre a lei e o direito diz respeito ao princípio da 1. Finalidade, interesse público, publicidade, moralidade, legalidade. Você já sabe que o inciso 1 aí está ligado à legalidade. Então eu fiz para você alguns esqueminhas para que você se pegasse. Olha aí o 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total, parcial, de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Eu coloquei para você em qual princípio ele está regulamentado. Ele está diretamente ligado ao princípio da impessoalidade e indisponibilidade do interesse público. Olha aí o 3º. Objetividade no interesse público, vedada a promoção pessoal de agente ou autoridade. Está ligado ao quê? A impessoalidade. 4º, a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Está ligado à moralidade. Eu trouxe para você dados específicos. Primeiro, o artigo 2º traz os princípios. Você tem que gravar os princípios. Você tem que saber, por exemplo, que legalidade, finalidade, moralidade, que a finalidade não está escrito no 37. Lá está escrito impessoalidade, mas a doutrina já diz que é a mesma coisa. Lá no 37 eu tenho legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui também eu tenho legalidade, finalidade, moralidade e eficiência. Tranquilo? A gente não pode perder esse foco. A gente sabe que existe o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. E a gente sabe que existe o princípio do interesse público, que está previsto implicitamente no artigo 37. Motivação está ligado ao ato administrativo diretamente. Agora, o que eu fiz? O inciso aí são 13 incisos que trazem situações específicas, concretas, que é ligado a um princípio. Isso que está entre parênteses, que eu coloquei para você aí, é o que você vai colocar na questão. É correto afirmar que isso que está previsto ali no artigo é ligado a qual princípio? Aí ele vai trazer um rol. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o inciso 1 que você acompanhou está ligado ao quê? Ao princípio da legalidade. Tem que tomar cuidado para não inverter. Primeira forma de acessar a questão. Depois, ele traz também os princípios implícitos. Evandro, o que está implícito? É a mesma coisa com o princípio, da mesma forma que trabalha na Constituição. Ele não está escrito no texto, mas é criação doutrinária. E como os tribunais já aceitam, virou criação doutrinária e aceitação jurisprudencial. Então a gente tem que aceitar. Vamos lá aos princípios implícitos da Lei 9.784 de 99. Primeiro, informalismo. Ou seja, o que é o informalismo? Em regra, não tem forma determinada. Você pode fazer de qualquer forma o processo, salvo se a própria lei determinar. Oficialidade é tudo aquilo, meu povo, que você vê falar de ofício ou ex ofício. Mesma coisa. Ou seja, também chamado de impulso oficial. Depois de iniciado o processo, a administração é obrigado a dar impulso até o final. Ela é obrigado a resolver o processo administrativo. Verdade material, aqui é bem legal. A verdade material ela é diferente do processo judicial. Por exemplo, se você estiver entrando com uma ação de separação, se você estiver entrando com uma ação contra qualquer pessoa pelo Código Civil, se você perder o prazo, você não tem mais como apresentar a prova. Ou seja, a verdade é o que vale, é o que está nos autos. Lá é verdade formal no processo judicial. Aqui é verdade material. O que quer dizer verdade material? Mesmo depois de você perder os prazos, é possível você apresentar aquilo para que a verdade venha à tona. Imagine que o servidor público federal seja demitido e o prazo para apresentar a prova de defesa é até o dia 10. O cara perdeu a prova e estava para ser demitido. Quando chegou 30 dias após que ele perdeu o prazo, ele apresenta uma fita de vídeo que ele é inocente, amigo, não tem jeito, tem que aceitar essa fita e vai entrar porque o que se pega é o quê? Verdade material. Quarto princípio implícito, gratuidade. Também é uma coisa bem diferente dos processos judiciais. Porque no processo administrativo, a regra é que não tem ônus. Já nos processos judiciais, é com ônus. Então, eu dei os princípios expressos e agora eu acabo de dar os princípios implícitos, correto? Vamos para o próximo tópico. Agora eu vou trabalhar o tópico com vocês, direitos e deveres, que é o artigo 3º. Olha só.
ele é uma lista exemplificativa, ou seja, também chamado rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os seus direitos e deveres estão ali, mas existem outros, no caso concreto, que podem ser ditados, tá? Por outras leis. Então, ele é só um rol de exemplo. O mais importante para fins de prova é o inciso 4º da lei, que eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou jogar no quadro, vou ler e depois eu vou trabalhar junto com a súmula 5. Acompanha comigo aí na tela o que está escrito no inciso 4º, o que ele prevê. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatório a representação por força de lei. Ou seja, meu povo, o que acontece? Tinha muito problema no processo administrativo disciplinar antes da edição da súmula 5, que diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, você pode ou não ter advogado no processo administrativo disciplinar. Se você for demitido, por exemplo, e não constituir advogado, o processo é válido, ele não é nulo. Tem que tomar cuidado, porque a presença de advogado, se tiver determinada por lei, aí o advogado é necessário. Só que nos processos administrativos, por eles terem natureza meramente administrativa, não prevê o advogado como regra. Então você pode ou não ter o advogado, tranquilo? Está aí o teor da súmula 5, falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. É o inciso mais importante que tem do artigo 3º, o restante é só texto de lei, meu povo, não tem o que falar. Vamos agora para o tópico início do processo e legitimação ativa. Como o processo é iniciado? O processo administrativo ele pode ser iniciado de duas formas, ou de ofício, também chamado pelo princípio da oficialidade, tá? Ou impulso oficial, é onde a administração dá início de ofício ou ex ofício. Tanto faz de um jeito ou de outro, é a mesma coisa. A pedida é aquela que se vai através de representação, ou seja, o processo administrativo pode se dar através de representação. Lembrando que se o administrado ele representar e ele der andamento no processo, devido ao princípio da oficialidade ou princípio do impulso oficial também, pode e deve o processo administrativo chegar até o final por conta da administração, mesmo que o administrado desista. Então, o início do processo dá de duas formas, de ofício ou a pedido. O artigo 6º, ele trata se houver falta de elementos essenciais para o início do processo, não é motivo simplesmente para a recusa da administração pública. Dá um exemplo. O cara chega para abrir um processo administrativo disciplinar contra servidor, só que faltou um monte de documentos. Você não pode simplesmente recusar uma recusa imotivada através disso. Dizer o seguinte: estou recusando porque o cara não trouxe uma carteira de identidade ou não trouxe um documento que deveria ser dado para dar início ao processo. A administração é obrigado a requerer, a ajudar o particular a trazer os documentos para o processo. Ou seja, a falta de elementos essenciais não autoriza a recusa inominada. Tranquilo? Artigo 13. É um dos mais importantes, meu povo. Por quê? O artigo 13 é elemento de prova desde sempre, porque é lá no artigo 13 que dá a proibição para a delegação de alguns dados. Isso aqui, o artigo 13, é usado em toda a esfera administrativa, usa o artigo 13 nos poderes, nos atos administrativos, na lei de improbidade administrativa, tudo usa o artigo 13 como base, por isso que ele é um dos mais importantes. Ou seja, você vai anotar em cima do artigo 13 aí, coisas que não podem ser delegadas de forma alguma. E a gente vai acompanhar na tela agora o que não pode ser delegado, que é o inciso 1, 2 e 3. Acompanha comigo aí na tela. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Isso é muito importante. 1. A edição dos atos de caráter normativo. 2. Decisão de recursos administrativos. E 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, meu povo, essas três fundamentações aí, esses três são rol taxativo. Isso não pode ser delegado de forma alguma, tá? Artigo 13 é a minha dica, tanto que eu coloquei tão importante aqui, muito importante. Essa daqui é questão certa de prova, tá? Questão ok para a prova. Então, não descuide dela, tem que gravar o texto, correto? Vamos agora para o próximo tópico. A gente vai trabalhar da suspeição do processo administrativo. Pessoal, o que é suspeição? Do artigo 18 ao 20, diz que é a atuação imparcial do agente. No inciso 18, no artigo 18, a gente tem o inciso 1, 2 e 3, e no artigo 20 também trabalha.
Ou seja, são situações em que o administrador público não pode atuar no processo para ter imparcialidade, para ser imparcial e obedecer ao princípio da impessoalidade. Texto de lei também, é só você trabalhar esse texto de lei na sua casa. Da forma, tempo e lugar dos processos. Aqui vai o artigo 22, é o fundamento do princípio do informalismo. Tanto faz o artigo 18, 20 e o 22, todos eles são tratados na prova de forma de texto de lei. Então a única coisa que eu faço para você aqui é orientar você, correto? Então tá aí os tópicos mais importantes. Vamos agora para o último tópico que a gente tem que trabalhar no nosso curso, que são do recurso e da revisão do processo. Esse aí também é tópico certinho de questão. Vamos lá? Pessoal, o último tópico relevante da lei é o que trata do recurso administrativo e da revisão do processo, correto? Está lá no artigo 56. Direito do administrado ao recurso das decisões administrativas. Pode ser de duas formas, pode ser por critério de legalidade ou por critério de mérito. Ou seja, pode ser por ato ilegal, onde o recurso visa anular a coisa, ou pode ser por mérito, conveniência ou por unidade de administração, que visa revogar o ato administrativo. Tanto faz o recurso administrativo ou a revisão do processo, estão previstos dentro da Lei 9.784 de 99. O cuidado é que o recurso administrativo está previsto somente na Lei 9.784 de 99. A revisão do processo está previsto tanto na Lei 9.784, que a gente está trabalhando, como também ele está previsto na 812 de 90. Então, a revisão do processo também está na 8.112 de 90, correto? Eu vou delimitar o que você deve fazer, porque daqui para frente a maioria é texto de lei, tá, meu povo? Não adianta eu ficar dando uma aula na net o que não é competência minha, o que é competência tua. Você tem que pegar e ler. Para isso nós montamos um material em PDF muito perfeito. Então vamos acompanhar aqui comigo. O artigo 56 a gente vai trabalhar, trata do recurso. Artigo 58, legitimidade para impor o recurso. 63, o não reconhecimento do recurso. 64, que o recurso pode confirmar, modificar, anular, revogar total ou parcialmente o ato. 65 trata da revisão do processo, que eu falei para você que está na 812 também. Aqui, em caso que resulta sanção ou penalidade para o administrado, o administrado pode pedir a revisão a qualquer tempo, a pedido de ofício, sempre que aduzirem fatos novos. Isso também está previsto na 812 e, na verdade, ele está dentro do curso da 812. Lembra que eu falei com vocês que várias partes da 9.784 é trabalhada em outros tópicos do direito administrativo, que não dá para trabalhar isolado? Então, um dos tópicos que a gente trabalha lá é esse aqui. Eu fiz uma diferença para fins de prova, vai ser bem legal para você. A diferença entre recurso e revisão. Meu povo, a diferença básica entre recurso e revisão e o que é cobrado em concurso é que no recurso permite a reformatio impedius. O que é isso? Aqui pode piorar a situação do administrado. Aqui não permite reformatio impedius, ou seja, não pode piorar. Vamos dar um exemplo. Imagine que você entre com um processo administrativo, você esteja respondendo um processo administrativo disciplinar e você tomou uma suspensão de 30 dias. O que você pede? Tem os critérios, tá? Entrar com a revisão do processo é mais complicado, porque você precisa alegar que resulta a sanção, nesse caso resultou. Você precisa alegar, ela pode ser revista a qualquer tempo a pedido de ofício, mas obrigatoriamente tem que aduzir o quê? Fatos novos. Ou seja, na revisão do processo, por exemplo, você não pode alegar mera injustiça. Já no recurso pode alegar mera injustiça. Mas, se você entrar com recurso, permite a reformatio impedius, ou seja, pode piorar. Você pede o recurso que tomou 30, a administração vai lá e te mete 60 dias de suspensão. Agora, se você tiver fatos novos, você pode entrar com o quê? Com a revisão. Aí é mais seguro, porque se você tomou 30 dias de suspensão, ou ela diminui ou mantém os 30. Não pode dar mais do que 30 dias. Então ela garante para você a não reformatio impedius, ou seja, não pode piorar. Então tá aí a diferença básica entre recurso e revisão do processo. Pessoal, agora a gente tem uma missão bem difícil, que é o quê? Prazo. Olha, eu não vou enganar você não. E eu não engano aluno. O que você vai fazer aqui é fazer questão, que eu vou dar bastante questão, você também vai procurar, e você nas questões vai tentar se achar aonde estão os prazos. Isso aqui, o que eu vou mostrar para você é um rol e vou dar um resumo no final, onde você vai conseguir se encontrar, porque é difícil você gravar e não tem como você simplesmente eu ficar dando aula e ficar explicando para você que o artigo 24, que é prazo para a prática dos atos, é 5 dias, intimação, comunicação dos atos, 3,
Intimação da instrução, 3 dias. O que eu fiz? Eu separei didaticamente, coloquei no seu material e aqui no quadro, os artigos onde estão os prazos da Lei 9.784 de 99. Então você vai poder ter um rumo para poder fazer questão. Então eu mostrei para você prazo para a prática dos atos, 5. Intimação da comunicação dos atos, 3. Intimação da instrução, 3. Você está vendo que está em artigos espaços, 24, 26 e 41. Trouxe para você aqui prazo para o parecer, 15 dias. Direito de manifestação, 10 dias. Prazo para decidir, 30. Prorrogação por mais 30. Prazo para recorrer, 5 dias. Aonde está ele? Selecionei para vocês o artigo 42, 44, 49 e 56. Vim aqui e peguei prazo para interposição de recurso, que está no artigo 59. Prazo para as alegações finais, artigo 62. No parágrafo 1º, você tem o prazo de 30 mais 30, esse do artigo 59. Cuidado para não esquecer. O que eu estou dando para você? Eu estou dando um norte para você. Você que já chegou no final do material, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos esses prazos aqui, dar uma lida nele, olha aí no final do material, dá uma descida aí no material em PDF, tá vendo? Eu fiz uma tabela para você, essa tabela tem todos esses prazos esquematizadinhos. O que você tem que fazer é fazer bastante questão de concurso, a gente vai fazer bastante questão, mas faça outras extras em casa e quando cair questão de prazo, você já sabe se encontrar onde está o prazo. É difícil gravar essa tabela, não é fácil, mas ela vai encurtar a tua vida de estudo. Lembrando, regular, turma de exercício e simulado. Aí não tem como dar errado, tranquilo? Terminamos aí a 9.784 de 99, no que tange a matéria de hoje, porque você vai ver muito da 9.784 de 99 em atos administrativos, no que trata a competência, você vê inclusive no poder hierárquico. Então essa matéria não se vê delimitada de uma forma só, tranquilo? O que caiu hoje, o que eu dei hoje para você e o que está no seu material de PDF é o suficiente para você acertar qualquer prova de concurso que peça a Lei 9.784 de 99. Lembrando que o início da lei é muito importante a leitura, porque 90% das questões estão no início. Um abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.